mais um momento de esclarecimento. E levando para você, nesse momento, esse esclarecimento, para que você perceba aonde você está, se está em Cristo ou na religião, se é discípulo de Cristo ou de religião, se é praticante da palavra de Cristo ou de obras de religião, se está confiando na vida com Deus por meio de Cristo ou por dentro da religião. Levo para você esse esclarecimento. O religioso, ele tem como guia espiritual da sua vida o seu líder religioso, não é a palavra. O religioso, ele tem a confiança da vida dele com Deus dentro da sua religião, não é em Cristo na palavra. O religioso, ele coloca a sua vida para ser devoto e praticante aos trabalhos religiosos da religião, não a palavra de Deus para cumprir, guardar e praticá-la. O religioso, ele está com seu entendimento de que é merecedor da graça de Deus por meio das suas obrigações e da sua vida religiosa. O religioso se julga ser de Deus por causa da sua religião. O religioso, ele entende que a vida dele com Deus é dentro das obrigações e da formalidade religiosa. O religioso se engrandece para dizer que é de Deus pela sua formalidade religiosa, de vida religiosas, de usos e costumes dentro da religião. O religioso, ele está cego, pensando que está na luz. O religioso, ele está morto, pensando que está vivo. O religioso prioriza a sua vida de fé em Deus, de busca de Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus dentro da sua religião, por meio das suas obrigações religiosas. O religioso, ele tem uma vida de sacrifício religioso como se fosse para Deus em vão. Ele tem uma vida de devoção religiosa como se fosse para Deus em vão. O religioso, ele está apartado da vida com Deus por causa do entendimento dele corrompido, entenebrecido pela dureza do coração, do entendimento e pela ignorância, por não buscar o conhecimento de Deus. O religioso, ele defende a causa, os princípios da religião. Não é de Cristo, do Evangelho. O religioso, ele centraliza toda a sua dedicação de vida com Deus dentro da religião. Não é na palavra. O religioso busca consagrar a sua vida, busca adorar a Deus, busca honrar e ser reverente a Deus dentro da religião, dentro das obrigações religiosas, dentro dos rituais do culto e dos cerimoniais religiosos, nas atividades religiosas. Ele não tem uma vida com entendimento na palavra. Ele entende que tudo tem que ser centralizado na religião. Tudo tem que ser direcionado pela religião. E tudo tem que ser exclusivamente feito na religião. O religioso está vivendo uma mentira, como se fosse a verdade de Deus. O religioso está privado da verdade de Deus por meio dos princípios religiosos estabelecidos pelos homens dentro da hierarquia religiosa. O religioso, ele está sob o governo do homem dentro da hierarquia religiosa na religião, não sobre o governo de Deus dentro da palavra por meio do Evangelho. O religioso, ele é guiado pelas trevas, que é os homens com os ensinos religiosos. Ele não é guiado pela luz de Deus,
que é a palavra de Deus, que é a lâmpada e luz para nos guiar. O próprio Jesus vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo. O religioso, ele é discípulo da religião, não é discípulo de Cristo, porque ele não guarda a palavra de Cristo e nem os preceitos de Cristo. Ele guarda os preceitos dos homens, aonde ele adora a Deus em vão, e o temor do religioso para com Deus não é pela palavra, é pelos preceitos dos homens, pelas obrigações, pelas ordenanças, pelos usos e costumes, pela vida de submissão dentro do fardo pesado da religião. O religioso, ele vive sobre o jugo e o fardo pesado imposto pelos líderes dentro da religião. Ele não está com o fardo leve e suave de Jesus, que convida o homem para ir a ele, porque o fardo dele é suave e o seu jugo é leve. O religioso, ele está dentro de uma vida dependente, robotizada, alienada dentro da religião, onde ele tem a dependência dele de uma vida com Deus por meio da religião. Está perdido de Deus, porque a nossa dependência para uma vida com Deus é por meio de Cristo, da palavra de Cristo. Não é dentro de religião nenhuma. O religioso estabelece a sua vida firmada como uma rocha, não é Cristo a palavra, é a igreja, os trabalhos, a devoção. O religioso, ele não conhece a verdade que o Evangelho revela. Ele acha que para buscar a Deus e adorar a Deus, tem que ir para a casa de Deus, que é a religião, a instituição religiosa. O religioso não tem ainda o seu entendimento esclarecido pela verdade do Evangelho. O religioso está dentro da incredulidade, pois o entendimento dele está obscurecido, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos religiosos para não resplandecer, não conhecer a verdade que o Evangelho nos orienta para ir a Deus. O religioso entende que é pela religião. Meus amados irmãos, isso é muito sério que eu estou aqui expondo para vocês. Muito difícil vocês ouvir um esclarecimento desse, uma orientação dessa, dentro de alguma religião, porque as religiões e os líderes religiosos não vão levar esse esclarecimento para vocês. Vocês estão entendendo isso? Não vão levar esse esclarecimento para vocês. Os religiosos dentro das religiões, eles estão privados da verdade de Deus. Os religiosos dentro das religiões, eles não estão sendo formados discípulos de Cristo. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque os religiosos, dentro das religiões, eles estão sendo tornados propriedade da religião, estão sendo formados discípulos das religiões, onde o que eles defendem, vivem, é os valores e os princípios das religiões. Eles estão sendo negócio e propriedade do sistema religioso, que é através de ritual que prende o homem, de sacrifício e obrigação religiosa, onde as pessoas ficam presas na instituição, como se aquilo fosse uma vida de devoção a Deus. Eles estão presos, privados da verdade. Por onde eles vão ser libertos se conhecer a verdade? Mas os religiosos estão presos na mentira dentro do sistema, que não permite a eles pensar e nem exercer o senso crítico. Eles não podem questionar. Eles têm que ser formados e acreditar e se submeter como se fosse de Deus a tudo aquilo que é ensinado pelos líderes religiosos dentro das instituições religiosas. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Eu não estou aqui inventando nada. O que eu estou falando aqui você pode observar. Você pode ser um religioso e estar dentro disso que eu estou falando. Agora, se você quer ser liberto, quer ser um cristão seguidor de Cristo, quer conhecer a verdade para ser liberto, quer estar vivendo uma vida com Deus, quer estar andando com Deus, quer estar na promessa de Deus, quer ser um verdadeiro adorador, para que Deus seja adorado não ali, aqui e acolá dentro da religião, mas na tua vida e no teu viver, você precisa se converter a Jesus Cristo para receber a remissão dos pecados e tornar-se membro do corpo de Cristo, igreja de Deus,
aonde você não vai precisar buscar Deus ali, aqui e acolá. Você vai ser a casa de Deus. Você vai ser o templo de Deus. Você vai ser edificado por Cristo. Casa e morada de Deus em espírito. É você. É isso que a palavra nos revela. É isso que o Evangelho nos ensina. Quando você conhecer a verdade e for liberto, você não vai estar mais vivendo uma vida priorizando, estando ali, aqui e acolá, buscando Deus em canto ali, aqui e acolá, indo ali para aqui e acolá para adorar a Deus. Quando você conhecer a verdade, você vai ser livre desse sacrifício religioso, dessa devoção religiosa, do fardo pesado da religião imposta pelos homens, os líderes da religião. Quando você conhecer a verdade, você vai deixar de ser negócio do homem, vai deixar de estar vivendo uma vida mentirosa como se fosse para Deus, dentro das trevas que é a direção do homem. Quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto, vai sair das trevas e vem para a luz, vai sair do domínio de Satanás que está dominando essa multidão de religiosos na mentira e vai vir para Deus, para que estejam em Deus, santificado por Cristo, para a promessa da vida eterna com Deus, por meio exclusivo e singular de Cristo. Não há outro meio. O religioso entende que é salvo porque ele cumpre um ritual, um cerimonial da religião. Ele é batizado, ele guarda o sábado, ele tem que dar o dízimo, ele tem que participar dos eventos religiosos, das obrigações e dos cultos e dos sacrifícios religiosos. É aí que o religioso coloca a sua esperança de salvação. Dentro da sua religião, por meio dos seus sacrifícios religiosos, por onde eles entendem que ali é o mérito, para Deus abençoá-los, para Deus mandar a vitória, para Deus mandar a bênção, para Deus libertar, quebrar a maldição, para ter avivamento, para ter restauração, tem que ir para a campanha, para o pacto, para o voto, para a marcha, tem que subir monte, tem que estar no culto disso, culto daquilo. Então tudo isso o religioso vive privado de Deus. O religioso vive num mundo mentiroso, onde ele entende que o mundo de Deus é ali. E o pior de tudo, ele entende que ele é de Deus porque ele está ali. Só que ele está perdido de Deus dentro desse mundo religioso, dentro do sistema, vivendo na direção do sistema, sendo negócio manipulado e escravizado pelo sistema, vivendo uma vida de dependência do sistema, como se fosse para Deus. Ele está perdido de Deus. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E Deus convida o homem perdido a vir a ele para encontrar essa salvação e sair da perdição. E o convite de Deus para o homem não é para ele ir para uma igreja, não é para ele ser de determinada religião, não é por meio de nenhum líder religioso. O convite de Deus para o homem perdido encontrar-se na salvação dele é por meio do Evangelho. E o Evangelho convida o homem a conhecer a direção para Deus, que é Cristo, a porta, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode estar em qualquer religião, vivendo todo o sacrifício religioso, sendo o maior devoto e praticante de qualquer religião. Ninguém chegará ao Pai se não for por Cristo. Então logo, os religiosos estão perdidos, porque eles acham que vão chegar ao Pai por meio da sua vida religiosa, dentro da devoção e da prática das religiões. Então esse é o meu trabalho, levar a luz de Deus. O seu entendimento na religião está assim. Mas agora, pela verdade que foi levada para você, ele vai ficar assim. Vai esclarecer. Porque isso é o que faz o Evangelho. Ele ilumina o nosso entendimento. Ele nos dá o conhecimento da verdade por onde vamos ser libertos. É por isso que Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse crer é o ato da convenção do homem com o arrependimento em Cristo, quando ouve o Evangelho, para receber o batismo que não é de água de igreja, de nenhuma religião. O batismo com o Espírito Santo, que torna o indivíduo pecador, quando crê em Jesus, membro do corpo de Cristo, formando a igreja, agora selado e purificado, remido dos seus pecados, entrando agora no reino de Deus. Aleluias! Quando ele crê em Jesus, tudo é por Jesus. Sem Jesus, ninguém terá salvação. Então fica essa orientação para vocês.
sigam, creiam e se convertam a Jesus, estejam em Cristo, aprendam de Cristo, sigam a Cristo, guardem a doutrina de Cristo e confiem na sua salvação por meio do sacrifício de Cristo, para que você seja bem-aventurado. Evangelista Wellington Ramos, mais um momento de esclarecimento, levando para você nesse momento.